Fala pessoal, tudo beleza? Dando continuidade à nossa aula 1 sobre função afim, nessa aula iremos fazer dois exercícios sobre construções gráficas, esse primeiro e o segundo, e no terceiro exercício nós daremos dois pontos por onde a função afim passa, ou seja, por onde a reta passa, e eu quero determinar a equação dessa reta, ou seja, a função que representa essa reta, certo? Bom, vamos começar aqui fazendo o primeiro exercício. Construa o gráfico da função de R em R, definida por y igual a 3x menos 1. Bom, aprendemos que o gráfico, isso aqui é uma função afim, cujo valor de A vale 3 e o valor de B vale menos 1, e o gráfico dessa função afim é uma reta. E para determinar uma reta, eu só preciso de dois pontos. Então, eu vou construir uma tabela com valores de x e y e vou escolher somente dois valores de x. E aí eu determino os valores de y. De posse desses dois pontos, eu construo o gráfico da reta. Vamos fazer isso. Então, eu começo fazendo aqui uma tabelinha com valores de x e valores de y. Eu vou escolher aqui dois valores de x. Vocês podem naturalmente escolher valores diferentes do que eu estou escolhendo. Mas eu vou escolher os mais simples, x igual a 0 e x igual a 1. Tá? Bom, se x for igual a 0, quanto vai valer o y? Para descobrir quanto vale o y, você substitui onde tem x por 0 aqui na função. Então vai ficar 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1. Então quando x for 0, o valor dá menos 1. Sempre que você escolher o valor de x igual a 0, o valor de y vai ser o valor de b, por onde a função toca o eixo y, intercepta o eixo y, tá? Então 0, b sempre vai aparecer na sua função, no gráfico da função afim, tá? Pois bem, e quando x for igual a 1, quanto será que vale o valor de y? Y é igual, substitua onde tem x por 1, vai ser 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Então, quando x for 1, o y vale 2. Com esses dois pontos, eu já sou capaz de desenhar o gráfico da função. Então, eu vou construir aqui um plano cartesiano. Eixo x, eixo y, e vou marcar esses dois pontos. Quando x for 0, dá menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. E quando x for 1, o valor dá 2. Então, está aqui x igual a 1 e o y vai valer 2. 1, 2. Eu faço o tracejado paralelo ao eixo x, passando por y igual a 2, e um tracejado paralelo ao eixo y, passando por x igual a 1. Esse é o outro ponto onde a função vai passar. Então, eu marquei aqui os dois pontos por onde a função passa. Bom, com esses dois pontos, eu faço a reta que liga eles. Com a ajuda de uma régua talvez seja melhor. Bom, então eu vou passar por esses dois pontos e eu construo essa reta aqui em azul, é a reta y igual a 3x menos 1. E assim eu construo o gráfico da função. Bom, perceba que algumas coisas importantes. Essa função, ela corta o eixo y no valor de b, que é menos 1. Já tínhamos mencionado isso na aula anterior. Ela sempre corta o eixo y no valor de b, o menos 1. Tá? E ela é crescente. Perceba que a reta azul aqui ela é crescente. Por que ela é crescente? Quem determina isso é o valor de A. O valor de A aqui vale 3, que é maior que 0. Sempre que o valor de A for positivo, a nossa reta é crescente. Sempre que ele for negativo, a nossa reta é decrescente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês percebem que o nosso gráfico corta o eixo x num valor que está entre o 0 e o 1. Ela corta nesse valor aqui.
Esse valor aqui é chamado de raiz da função. Nós iremos falar sobre ela mais adiante, tá? A raiz da função é sempre onde o gráfico da sua função corta o eixo x. No caso da reta, só teremos uma única raiz, porque a reta vai tocar o eixo x, vai cortar o eixo x uma única vez, tá certo? Essa aqui é a raiz da função. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem que valor é esse? Está entre 0 e 1. Que valor é esse por onde a função passa? Se você quiser, você pode descobrir. O gráfico já está construído e é isso que o exemplo pede, tá certo? Não precisa determinar a raiz da função, mas eu deixo esse desafio, mas mais adiante iremos falar sobre as raízes da função, tá certo? Vamos para o segundo exercício. Construa o gráfico da função f, não é a função f, construa o gráfico da função de r em r, ou seja, o domínio é os reais e o contradomínio também, dada por y igual a menos 2x mais 3. Só de observar aqui o valor de a, que é um valor negativo, a gente já sabe que essa função é decrescente, tá? E eu sei também que o valor de b dela é igual a 3, ou seja, ela vai cortar o eixo y, essa reta vai cortar o eixo y em b igual a 3, no valor de y igual a 3, tá? Mas tudo bem. Você pode começar aqui, mais uma vez, fazendo a tabelinha com os valores de x e os valores de y, e pode escolher sempre esses valores, 0 e 1. Você pode escolher outros, 1 e 2, 1 e 7, pode escolher números com vírgula, 2,5, frações, tanto faz. Eu vou tentar facilitar sempre a nossa vida, então 0 e 1 geralmente são muito fáceis de calcular. Quando x for 0, quanto vale o valor de y? Y será igual, substituir o item x por 0, menos 2 vezes o x é 0, mais 3. Isso dá igual a 3, porque menos 2 vezes 0 vai para 0, mais 3 dá 3. Lembre-se sempre que a gente vai passar pelo ponto 0b, 0 e o b da função. Então é o 0,3. Aconteceu isso aqui também, né? 0b, só que o b desta função, 0 menos 1. Tá? E agora a gente determina o valor de y para x igual a 1. Como é que eu faço isso? Substituo na função, onde tem x por 1 agora. Então vai ficar menos 2 vezes o x, que é 1, mais 3. Menos 2 vezes 1, cuidado com o jogo do sinal. O 1 é positivo, o 2 é negativo e a gente tem uma multiplicação entre eles. Então, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2, mais 3. Menos 2 mais 3, ou 3 menos 2, dá igual a 1. Então, quando x for 1, o y também vai valer 1, tá certo? Então, como a gente já tem esses dois valores, esses dois pontos, eu vou colocar num plano cartesiano e traçar o gráfico da função. Ponto 0,3 significa que quando x for 0, o y vale 3. Então, sua função passa por aqui. E quando x for 1, o y vale 1. Então, ela passa por aqui também, ó. Você tem que traçar a reta que passa por esses dois pontos. Deixa eu pegar minha régua aqui. Tem uma régua perdida aqui. Só para ficar mais ou menos bem desenhado, digamos. Tá, então eu vou passar por esses dois pontos com a ajuda da régua. Peguei um piloto que está sem tinta direito, mas ficou melhorzinho. Tá certo? Então esse é o gráfico da função. Bom, mais uma vez, o que temos aqui? Nós observamos que a nossa reta está passando pelo eixo y, está interceptando o eixo y no valor de b, b vale 3, aqui na minha função, então sempre isso vai acontecer, tá certo? Ela é decrescente, como tínhamos mencionado, porque o b é negativo, então nossa reta está decrescendo. E temos a raiz aqui, ó, onde toca o eixo x. Você sabe determinar quem é ela?
quem é essa raiz da função? Fica aí como desafio, tá? Daqui para o final da aula a gente comenta sobre isso. Bom, e para finalizar, nós temos o terceiro exercício, que já é diferente, já não é sobre construções gráficas. O terceiro exercício diz o seguinte: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos menos 1,3 e pelo ponto Q, que é o ponto P, e pelo ponto Q, 1, 1. Então ela passa pelo ponto 1, 1 e também passa pelo ponto menos 1,3 e eu quero determinar a equação da reta, ou seja, a função do tipo y igual a ax mais b. Você vai ter que determinar quem é o a e quem é o b, que satisfaz a seguinte coisa: essa função vai passar por esse ponto, quando x for menos 1, o y tem que valer 3, e também quando x for 1, o y tem que valer 1, tá certo? Então a gente tem que determinar essa reta. Pois bem, essa nossa reta, ela é da forma y igual a ax mais b, que a equação de uma reta é sempre dessa forma aqui, y igual a ax mais b, tá? A forma da função afim. O que é que eu tenho de informações? Eu tenho dois pontos por onde essa função passa. Ela passa pelo ponto P, que é o ponto menos 1,3, e eu sei que nesse ponto P, esse aqui é o valor de x e esse é o valor de y, certo? Ou seja, o x vale menos 1 e o y vale 3. Como eu tenho essas duas informações, que x vale menos 1 e o y vale 3, eu substituo na minha função. Onde tem x eu vou botar menos 1 e onde tem y eu vou colocar 3. Vamos fazer essa substituição, só que eu já vou escrever da seguinte forma. Eu vou colocar a vezes o x mais o b, que eu não sei quem é, igual ao y. Eu escrevi ao contrário aqui os membros, tá? Mas não tem problema, porque y é igual a isso é igual a y. Então, comecei a escrever desse lado, igual ao valor de y, que é 3. Bom, a vezes menos 1 dá menos a, mais b igual a 3. Guarde essa informação. Vou utilizar ela já já. Ainda não é suficiente para eu determinar quem é o a e quem é o b, mas já já eu vou conseguir determinar isso. Para conseguir determinar, eu vou usar a outra informação, o outro ponto por onde a função passa, que é o ponto Q, menos 1, 1, perdão. A função também passa pelo ponto Q, o ponto 1, 1. Neste ponto, o x vale 1 e o y também vale 1. Ou seja, x aqui vale 1 e y também vale 1. Com essa informação, que x vale 1 e y vale 1, eu vou substituir de novo na minha função, no meu modelo aqui de função, tá certo? O modelo da função afim. Então eu vou trocar onde tem x por 1 e onde tem y por 1, e já vou escrever ao contrário aqui também, ó. A vezes x, que é 1, mais o b, dá igual ao y, que é 1. Então eu vou ter que a mais b vale 1. Quando eu estou querendo determinar a minha função, como ele pediu que eu determinasse a equação da reta, e eu sei que a equação da reta é sempre dessa forma, y igual a x mais b, então determinar a equação da reta é sempre encontrar os valores de a e b. Então, eu peguei o primeiro ponto, usei a informação que o x vale menos 1 e que o y vale 3, substituí na função e encontrei uma primeira equação com a e b. Peguei o segundo ponto, substituí x igual a 1 e y igual a 1 na função da reta afim, na função afim, perdão. E aí eu cheguei à conclusão que a mais b vale 1. Então, com essas duas equações, eu vou formar um sistema de equações e tentar determinar o valor de a e o valor de b agora. Então vamos montar esse sistema. A mais b vale 1 e menos a mais b vale 3. Esse sistema aqui é bem simples de ser resolvido, porque eu posso somar, resolver ele pelo método da soma. Uma vez que aqui eu tenho a e aqui eu tenho menos a, tá certo? Somando, o a menos o a vai cancelar, né? Vai dar 0a, na verdade. Então eu posso dizer que eu cancelo eles dois quando eu faço a soma. B mais b dá 2b, igual, aí eu somo, o segundo membro. 1 mais 3 dá 4.
Se 2 vezes b dá 4, o b é 2. Então já encontramos o valor de b. Eu já sei por onde o gráfico da minha função vai passar no eixo y. Vai cortar o eixo y em 2. Lembre-se que ela sempre corta no valor de b. Então b vale 2. Só que não é isso que eu quero montar minha função. Então eu já achei o valor de b, preciso achar o valor do a. Como é que eu acho o valor do a? Muito simples, você já tem o valor de b, então você substitui em qualquer uma dessas duas equações. Qualquer uma dessas duas. Vou substituir nessa de baixo. Eu vou ter que o a mais b vale 1, mas eu já sei quanto é o b. O b vale 2. Então a mais 2 dá igual a 1. Então o a é igual a 1 menos 2. O a é igual a menos 1. Então eu achei o valor de a, achei o valor de b e eu posso montar a equação da reta. Então, a equação da reta é y igual a, que é menos 1, vezes x, mais o b, que é 2. Deixa eu só dar um ajuste aqui na tinta. Então, eu montei aqui a equação da reta. Como é que eu montei aqui no final? Eu substituí o a, que vale menos 1 vezes x, dá menos x, mais o b, que vale 2. Então, montei a equação procurada, essa aqui, y igual a menos x mais b. E assim eu monto com 2 pontos a equação da reta. A gente vai fazer na próxima aula mais um exercício para obter a equação da reta, acho que mais 2 exercícios, para obter a equação da reta que passa por 2 pontos, tá certo? E voltando aqui para o problema da raiz da função, vocês conseguiram determinar aqui quem é a raiz da função? Para determinar essa raiz da função, você vai fazer o y igual a 0. Se você fizer o y igual a 0, você vai ter 3x menos 1 igual a 0. Você vai descobrir que essa raiz aqui é 1/3. Então, a raiz dessa função aqui, ela passa por esse ponto aqui em 1/3. A mesma coisa aqui. Por onde ela passa? Faz o y igual a 0. Passando 2x para cá, ele vem positivo. Então, fica 3 sobre 2. Aqui a raiz é 3 sobre 2. Ou 1,5. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, por enquanto, eu não vou usar as raízes para construir o gráfico. Eu posso simplesmente atribuir valores 0 e 1 na tabelinha, calcular e construir o gráfico. Tá? A questão das raízes a gente vê daqui a pouco e a gente vai utilizá-las mais adiante para construir o gráfico e mostrar pontos importantes no gráfico. Mas por enquanto é isso. Você já pode construir dessa forma. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra daqui a pouco. Até mais.